Fala galera, tudo bom? Então nós vamos para a nossa segunda aula de 10 aulas sobre jogos técnicos e táticos, tanto individuais, quanto de grupo, quanto coletivos. Então qual é a ideia dessas 10 aulas? É que a gente consiga trazer treinos e jogos adaptados que vocês consigam implementar lá onde vocês trabalham, tanto técnicos quanto táticos, tanto de grupo quanto individuais e quanto coletivos. Então, esse vídeo de hoje, esse treino de hoje, esse jogo que nós vamos apresentar hoje, nada mais é do que o jogo de 1 contra 1. Então eu vou mostrar para vocês um jogo de 1 contra 1, onde a gente vai conseguir estar inserindo todos os atletas e profissionais que a gente tem dentro das nossas equipes, trazendo bem uma realidade que nós vivemos aí na prática. Tá bom? Então vamos falar aqui sobre a atividade da segunda aula. Como eu falei no início, hoje nós vamos apresentar uma atividade, um trabalho muito parecido com o trabalho que nós apresentamos na aula anterior. Eu digo parecido na situação de ser trabalhado todos os atletas na quadra, da gente conseguir trabalhar o maior número de atletas dentro da sessão de treinamento. Então, o treino ele é muito simples, mas aqui dentro desse treino a gente vai conseguir trabalhar diversas coisas e diversos objetivos que nós traçamos lá no início. Então, o objetivo principal de hoje é trabalhar essa individualidade, o 1 contra 1, nas beiradas da quadra. Então, a gente pode perceber que o goleiro estava com a bola, o goleiro número 1 do vermelho, e eu botei uma seta, uma trajetória para vocês entenderem, que ele vai largar a bola por 3, certo? O objetivo desse jogo e a ideia desse jogo é que os jogadores que estão dentro desse corredor, eles só jogam entre eles. Então o 3 joga apenas contra o 3. E o 4 joga apenas contra esse 5 que está aqui embaixo. Os jogadores do meio transitam por qualquer espaço da quadra, menos por dentro desses dois corredores. Isso vai causar num jogo um contra um, e o jogo 1 contra 1 nas laterais, que é um lugar onde eu acredito que seja o lugar mais importante de acontecer esse individualismo. Porque dentro da quadra, dentro desse espaço da quadra aqui, é um espaço que a gente vai perceber. Vou mostrar para vocês aqui onde eu estou querendo dizer. Esse espaço da quadra aqui é um espaço onde tem um pouquinho mais de concentração de atletas. É um espaço onde as marcações sempre estão. Então a marcação sempre está por dentro para sair para fora. Então a gente precisa ensinar o atleta, ele jovem e às vezes até o adulto, a jogar pelo lado de fora da quadra, pelo corredor da quadra, e enfrentar esse 1 contra 1 no corredor. Muitas equipes e muitos jogadores experientes, sempre quando caem num 1 contra 1 no corredor, pedem para que os jogadores que estão no meio liberem esse espaço vindo para o outro lado, vindo para o lado oposto. Por isso que eu botei o jogador número 2 aqui desse lado para vocês entenderem. Então a bola iria entrar no 3, o jogador número 2 já veio para o lado oposto, liberando o corredor, liberando esse espaço aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, liberando esse espaço para que ele tenha drible, certo? E o jogador número 6, nesse caso aqui, estaria errado, né? Estaria fora de contexto, ele estaria atrapalhando. Ou ele também estaria fazendo outra coisa que muitos jogadores gostam de fazer, e na Europa principalmente acontece muito, que é o bloqueio no jogador número 3. Então ele estaria vindo para um bloqueio aqui contra o número 3. Ele estaria chegando para bloqueá-lo para que o 3 pudesse vir para dentro. Claro que no jogo aqui, na adaptação, o 3 não pode sair dessa zona, né? Mas num jogo real e depois quando os atletas forem para competição, quando forem para o treinamento coletivo liberado ou alguma outra sessão de treinamento, isso pode acontecer. Então, essas situações que eu estou passando para vocês, esse entendimento do 1 contra 1, a gente não pode esquecer de informar para os atletas algumas coisas. Uma que eu gosto de falar, o enfrentamento, então quando a bola estiver no 13, o enfrentamento contra o jogador, contra o seu marcador, ele deve acontecer sempre em frente, sempre para a quadra adversária. Então, eu não gosto de falar isso, de proibição, mas eu não aconselho os atletas a driblarem para trás.
O drible deve acontecer para frente, para que a gente tenha uma progressão na quadra. Eu tenho uma característica um pouco pode ser pessoal, mas que eu gosto do jogo para frente, do jogo vertical, e não do jogo para trás, do jogo de volante, como alguns gostam de fazer, o jogo mais cadenciado para trás. Então, por isso que essas são indicações e são informações que eu passo para os atletas. Acho também interessante a gente estar pensando numa situação que, deixa eu exemplificar aqui, que é a situação dos jogadores do centro. Então, o jogador 5, ele precisa andar para frente quando a bola entra no 13 e não vir para trás. Isso é o que eu acredito, porque ele vai causar automaticamente no 7 e no 2 ações de também andar para trás, de também dar um passinho para dentro. Então é importante, quando acontecer o drible, não acontecer um drible onde a gente atrapalhe ele como você está atrapalhando, e aonde a gente não ande para trás, como eu exemplifiquei no início. Isso são dicas e são ideias do treino. O objetivo do treino é exatamente esse, é criar esse enfrentamento do jogador 3. Deixa eu fazer a setinha para vocês entenderem. O enfrentamento do jogador 3 contra o jogador 3 do outro time. Do mesmo jeito aqui desse lado, o jogador 4 contra o 5. Esse é o objetivo do treino. E aí aqui a gente pode botar várias regras e várias ideias e várias coisas que nos surgem. Eu posso fazer com que no meio é apenas 2 toques, e nas laterais pode jogar aí livre para o drible. Eu posso colocar aqui no meio 3 jogadores, 4 jogadores. Eu botei 4. Poderia jogar 2 contra 2, poderia jogar 3 contra 3, poderia ser até 1 contra 1. 1 contra 1 também poderia ser. Eu poderia estar fazendo um enfrentamento num espaço maior de 1 contra 1. Então eu estaria trabalhando nos 3 setores. A ideia do treinamento, que é do 1 contra 1. No treino passado e na aula passada eu falei sobre dualidade. Hoje eu estou falando sobre o enfrentamento de 1 contra 1. Então a gente pode perceber, eu comecei com 2 jogadores e agora eu desço para fazer um treinamento de 1 contra 1. Mas não necessariamente um jogo de 1 contra 1 eu estou fazendo e estou deixando os outros atletas de fora. Eu me inseri dentro de um jogo, dentro de um contexto, um trabalho, onde a gente consegue trabalhar com quase todos os atletas com o objetivo que eu queria. Então, basicamente, hoje, a aula de hoje é sobre isso. Aqui eu dentro também, eu vou botar uma caixinha para vocês. Eu posso fazer, diminuir o número de toques. Eu posso colocar regras de domínio. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Regras de domínio e regras de número de toques. Eu posso fazer com que os jogadores do meio só podem encostar na bola 2 vezes, então eles só podem ter 2 toques na bola. Os jogadores podem dominar só com a perna dominante, com a perna não dominante. Eu posso colocar os jogadores só tem 1 toque na bola, os jogadores 2 toques na bola, 1 toque com uma perna boa e outro com a ruim, porque daí também eu estou trabalhando alguns outros fundamentos e algumas outras técnicas dentro de um processo. Se eu trabalhar com crianças, se eu trabalhar com jovens, eu também posso fazer esse trabalho. Lembrando sempre sair do mais simples para o mais difícil. Posso criar um corredor aqui e o jogador do meio. E todos os lugares é 1 contra 1. Eu posso aumentar, botar dois jogadores aqui. Eu posso aumentar o corredor e fazer também com que os jogadores joguem 2 contra 2 dentro do corredor, um apenas enfrentando o outro. Bem, aí aqui a gente pode criar diversas coisas e diversos tipos de treino. O mais importante é que vocês lembrem aquilo que eu falei lá no início, de criar esse individualismo no corredor, entender esses processos de bloqueio, o processo de ir para o lado oposto e o processo de andar para frente quando acontece o drible na aula, e não andar para trás, e não congestionar o espaço do jogador que vai para o drible, certo? Então é importante que a gente preste atenção nesses momentos, nessas fases do jogo de 1 contra 1 e consiga passar para os atletas a importância de alguns detalhes que às vezes passam despercebidos no momento do treinamento. Nós, como treinadores, precisamos passar isso para eles, precisamos fazer com que eles enxerguem esses momentos, e aí eles vão ter um melhor desempenho, uma melhor
evolução dentro dos treinamentos. Se tu não deixou o teu like lá no início, deixa o like agora, manda um recado ali nos comentários, pode seguir a gente nas redes sociais que está no final do vídeo. Aproveitem e até a próxima aula.